Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo número 4. A palavra de Deus diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estar na tua casa essa noite, reunidos em torno da tua palavra, para ouvir a tua voz nesse lugar, Pai. É a voz do Senhor que nós necessitamos. Não viemos aqui para ouvir homens com suas filosofias e doutrinas, mas viemos ouvir a doutrina de Deus, a palavra de Deus, a que sai da tua boca, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos tira do erro e do engano. Senhor, fala ao nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, que a minha vida seja um instrumento preciso em tuas mãos, para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, e esta alcance cada coração esta noite. Eu te peço isso orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados, esse texto do apóstolo Paulo, nós tiramos apenas um versículo, mas que traz uma palavra muito preciosa do apóstolo Paulo para nós. Ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Nós muitas vezes temos essa tendência aos julgamentos, mas o apóstolo Paulo, logo depois disso, ele diz: para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. E ele acrescenta: mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. O que Paulo está dizendo é que o servo do Senhor estará em pé. Por quê? Porque Deus o sustenta, Deus o mantém de pé. Isso me leva a refletir, irmãos, sobre a nossa posição como cristãos, a postura que cada um de nós tem que ter como servos do Senhor. Muitas vezes nos chamamos assim, muitas vezes gostamos até desse título. Somos servos de Deus, somos filhos, filhas de Deus, somos crentes no Senhor. Mas não adianta apenas dizermos isso, nós temos que viver isso. E para viver isso, é necessária uma postura da nossa parte. A nossa atitude, a nossa postura deve ser coerente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós anunciamos. Então, esse texto, eu creio que tem algumas coisas importantes a nos ensinar sobre a vida cristã e sobre a nossa postura como cristãos. Veja, irmãos, como deve ser a nossa posição cristã, como deve ser a nossa vida nesse mundo. A palavra de Deus está repleta de exemplos, palavras até do próprio Senhor Jesus, que dizem o que vai fazer diferença na nossa vida. Uma delas eu quero ler contigo, está em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, uma palavra também muito conhecida, que nós já comentamos várias vezes aqui na igreja. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 46 até o versículo 49. Está escrito assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Pergunta Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Veja como Jesus, nesse texto, também fala sobre a nossa postura como cristãos, sobre as nossas atitudes como crentes.
Primeiro ele questiona: por que me chamam vocês de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? O servo deve obedecer ao Senhor. Se nos chamamos servos, isso quer dizer que devemos obediência a quem, irmãos? Ao Senhor. Se nos denominamos servos, e como disse Paulo no versículo inicial, o servo vai estar de pé, porque o Senhor o sustenta. Mas o que me qualifica como servo não é chamá-lo de Senhor. Jesus está questionando: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então isso não qualifica vocês como servos. Apenas reconhecer o meu senhorio, apenas me chamar dessa maneira, não torna vocês servos. O que realmente vos torna servos é o fato de obedecerem às minhas palavras. Aí logo depois, ele dá este exemplo que todos nós aqui conhecemos, de uma pessoa que ouviu as palavras, mas as colocou em prática, ou seja, obedeceu. Colocar a palavra de Deus em prática é ouvir o que Deus está falando e fazer de acordo com o que Deus está falando, ou seja, obedecer. Senão eu chamo Deus de Senhor, mas ignoro o que Ele manda, ignoro o que a palavra dEle me manda fazer. Então Ele não é Senhor coisa nenhuma da minha vida. Mas no momento que eu ouço e coloco em prática o que eu estou ouvindo, então Ele se torna Senhor. E aí Jesus diz: eu vou dizer a vocês a quem é semelhante o homem que faz assim, que ouve e pratica. E dá o exemplo que a gente conhece, um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Primeiro ele cavou uma vala profunda para firmar nela alicerces, e estes alicerces estariam apoiados sobre uma rocha. E esta casa, então, edificada desta maneira, enfrenta um rio que sobe com as chuvas, mas a casa não é derrubada nem levada pelo rio. Ele disse: assim é semelhante o homem que ouve e obedece e pratica. Ao passo que o que ouve e não obedece, ele também edifica uma casa, mas a dele é construída sobre uma areia muito rasinha, sem nenhuma base sólida, sem nenhuma rocha no fundo. Quando vem a mesma tempestade, quando vem o mesmo rio caudaloso, a casa é imediatamente destruída, levada, e a ruína é muito grande, disse Jesus. Então, o que Deus está nos falando sobre postura cristã, sobre posição? O que nos faz não cair, como diz o apóstolo Paulo? Está de pé porque Deus o sustenta. Mas por quê? Porque eu o sirvo. Ele é meu Senhor. Isso quer dizer que eu obedeço a sua palavra. Então, se a nossa vida, irmãos, for alicerçada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, aí se cumprirá o que disse Paulo: estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Mas isso depende da minha atitude frente à palavra, depende da minha postura de vida cristã, o fato de eu realmente ser amparado por Deus e sustentado por Ele. Então, amados, a posição que Deus nos quer é de pé. Amém, irmãos? A posição que Deus nos quer é de pé e firmes. Um cristão verdadeiro tem que ser uma pessoa firme, embora passe por lutas e problemas, porque, segundo disse Jesus, a tempestade que faz o rio aumentar, faz com que esse rio passe por todas as casas, inclusive pela casa do crente. Mas a diferença é que a do crente não cai, porque está firmada numa rocha. Então o Senhor está requerendo de nós uma postura diferente. E de que forma, então, nós vamos viver a vida cristã para estar sempre de pé, como Deus falou aqui? Parece tão óbvio, irmãos, mas na prática, na vida de muitos, não é. Infelizmente, às vezes eu observo isso em pessoas até dentro da igreja, que não têm uma vida firme, que não têm uma postura cristã constante. Muitos de nós vivem de altos e baixos na sua fé.
vivem caindo e levantando, vivem tropeçando e se aprumando, enquanto Deus deseja firmeza, postura. E Ele diz que nos ajuda se nós realmente tivermos essa determinação. Então, de que maneira eu e você podemos ficar firmes sempre? Irmãos, há algumas coisas que a Bíblia nos mostra que são indicativos claros da parte de Deus, que realmente vão nos firmar. O que eu faço para ser um crente firme? Primeiro, eu preciso, irmãos, isso é imprescindível, ter comunhão com Deus. Amém? Mas quem tem comunhão com Deus, ao mesmo tempo tem com a igreja de Deus. É nesse instante que muita gente não está firme. Por quê? A pessoa diz assim, não, com Deus está tudo bem, mas com a igreja eu tomei a boca. Não tem como, irmãos. Se você está bem com Deus, você tem que estar bem com a igreja. Se você diz que está firmado em Deus, você tem que estar firmado na igreja. Por quê? Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo não vive sem a cabeça e nem o corpo vive sem a cabeça e nem Cristo vive sem um corpo. Então, irmãos, não há como eu estar em comunhão com Deus e ao mesmo tempo não estar em comunhão com a igreja. A confusão a respeito disso é que faz muita gente cair, faz muita gente tropeçar. E como eu tenho visto isso acontecer? Dificilmente alguém que está firme na igreja, irmãos, firme na comunhão com Deus e firme na comunhão com o corpo de Cristo, dificilmente essa pessoa vai enfrentar algo que vai lhe derrubar. Ela vai enfrentar reveses, tempestades, ventanias, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para sustentá-la, porque ela está em comunhão com Deus e está em comunhão com a sua igreja. Entenda a importância de estar em comunhão com a igreja, queridos. Comunhão com a igreja. Não existe igreja perfeita, mas eu preciso estar em comunhão com a minha igreja. A igreja, como já preguei aqui diversas vezes, é composta de crentes, mas também tem o joio, irmãos. E o joio normalmente é esse que não está firme. Normalmente é esse que é inconstante. Normalmente é esse que imagina poder ter uma comunhão com Deus e não ter da mesma forma com a igreja. Irmãos, essa é a causa de tanta fraqueza que temos visto em tantas pessoas e às vezes até em famílias. Como já passaram por aqui famílias que não se firmaram na igreja, não se firmaram no corpo de Cristo. E é impossível, irmãos, nós permanecermos de pé se não estivermos ligados a Cristo e à sua igreja, porque Cristo jamais se separa da sua igreja. Entenda isso. Jesus não disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então há uma identidade entre Cristo e a igreja e não dá para separar os dois. Quem está em Cristo está necessariamente na igreja de Cristo. Não dá para estar em Cristo e não estar na igreja. Essa é uma das causas de fraqueza. Veja, Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 1,19, vamos ler lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Olha o que Paulo diz numa palavra muito simples. Mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Boa consciência, consciência limpa, irmãos, mantendo fé e uma consciência limpa. Muitas vezes nós somos atrapalhados por causa de peso na consciência, e aí o testemunho não é bom, é uma coisa na igreja, mas é outra coisa fora dela. Isso enfraquece a vida da pessoa. Muitos nem querem comunhão com a igreja exatamente por causa disso. Porque no mundo tem uma vida completamente distinta daquelas que manifestam na igreja. E a Bíblia diz manter a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando há peso na consciência, quando a consciência está má, a gente acaba naufragando na fé. E quem naufraga cai, afunda.
Mas Deus disse no versículo inicial, estará de pé. Deus não te chamou para você afundar, meu irmão, para você naufragar, mas para você estar de pé. Mas depende da tua comunhão com Deus, depende do teu relacionamento com os irmãos, depende da tua consciência limpa e tranquila, sem peso. Peso na consciência faz a gente se afundar, irmãos. Por isso que a postura não pode ser de pé, porque há muito peso. Veja o que diz o apóstolo Pedro também, em 1 de Pedro 5,8. Versículos que todos conhecemos, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. O apóstolo Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que ele requer de nós? Sobriedade e vigilância. Quando falta isso, também caímos, irmãos. Sobriedade e vigilância é requerida. Por falta de vigilância, reinos já caíram, irmãos. Sabia disso? Por falta de vigilância, casas já foram arrombadas e destruídas, saqueadas pelo inimigo. Quando Deus diz sobriedade e vigilância, é que a minha parte ficar sóbrio e vigilante. O versículo inicial disse, estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Aí eu digo, então, estou na mão de Deus, posso ficar tranquilo que nada vai me acontecer. Leia a Bíblia toda, porque a Bíblia diz que Deus vai me suster, mas eu tenho que ser sóbrio e vigilante. Não adianta eu não ser sóbrio, não ser vigilante e querer que Deus me mantenha em pé. É impossível isso, queridos. Deus vai me manter, então eu vou encher a cara. Então eu vou viver do jeito que eu quiser, fazendo qualquer coisa. Não, a Bíblia manda, seja sóbrio e vigilante. Vigia, irmão. Seja vigilante com a sua vida. Seja sóbrio, equilibrado, para que você não caia. Você já viu uma pessoa que não está sóbria? Era você no passado? Não. Como é que você andava? Cambaleando, caindo para lá e para cá. Já viu bêbado na rua, irmão? Uma linguagem mais clara. Como é que ele anda? Ele anda em pé. Não consegue nem andar em linha reta, meu irmão. Que dirá ficar de pé. Ele fica curvado pelo peso da cachaça. Não aguenta mais levar o fígado dele. Sóbrio e vigilante. O símbolo que Deus está usando é esse mesmo. Não só de bebida, mas de sobriedade com relação à vida. Se você não é sóbrio com a sua vida, não é vigilante, a chance de você cair é muito grande. Deus vai te suster, mas você precisa manter a sobriedade e manter a vigilância. Não há como fugir disso. Como eu disse, por falta de vigilância, até reinos podem cair. Leia comigo 1 Coríntios 10, 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Diz, aquele, pois, que pensa o quê? Está em pé, veja que não caia. O que Paulo diz não é aquele que está em pé, cuidado para não cair. Ele fala isso? Não. Ele fala aquele que pensa que está de pé. Pensa. Ele considera a respeito de si mesmo que está na postura adequada, em pé. Mas Paulo diz, é esse o perigo. Tome cuidado. Cuidado me remete à vigilância, à sobriedade. Para estar de pé, eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar do meu testemunho, da minha boa consciência, para não ter peso na consciência. Eu preciso vigiar em relação ao meu comportamento. Não adianta pensar que estou de pé, se na verdade já estou caindo e nem percebo, irmãos. Isso está aqui de fato relevante para nós. Veja o que Paulo diz no versículo, vamos voltar ao versículo inicial, Romanos 14, 4.
Leia de novo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Deus poderoso para nos sustentar, está escrito na palavra de Deus. E esse poder que nos mantém, de fato, vem de Deus. Mas como eu disse até agora, o poder de Deus, ele se manifesta na minha vida, na mesma medida em que eu obedeço a sua palavra, em que eu ponho em prática a sua palavra, o que me garante uma casa alicerçada que não cai. Pela prática da palavra, eu estou construindo a minha vida sobre uma base firme. Então o poder de Deus se manifesta em mim para que eu não venha a cair. Segundo aos Coríntios 4:7, vamos ler o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de quê, irmãos? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo está dizendo tem relação com o que eu falei até agora. Ele é poderoso para me suster, mas eu sou um vaso de barro. Eu tenho esse tesouro da parte de Deus, seu cuidado, salvação que Ele me deu, suas bênçãos sobre a minha vida. Mas Paulo me lembra, tenha este tesouro em vaso de barro. Lembre sempre que você é de barro. Deus é poderoso, mas você não é poderoso não, irmão. Não pense que você está imune, não pense que você está em pé. O poder é de Deus. E a Bíblia diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas eu preciso reconhecer a minha fraqueza. Preciso reconhecer que eu sou de barro. E quem me fortalece é Deus. Como eu já disse aqui várias vezes, irmãos, quem morre afogado é quem acha que sabe nadar. É ou não é? Você já viu o cara? Você não sabe nadar, você pula no mar? Você dá abraçada lá nas ondas? Você cai na piscina? Duvido. Mas quando você acha que sabe nadar, você vai, vou lá, pá. A onda está quebrando, você está lá batendo. É esse que morre afogado, é ou não é, irmãos? Porque ele achou, não, eu sou bom nisso aí. Eu não sou bom, irmão. Bom é Deus. Bom é o poder de Deus sobre nós. Forte é o Senhor. Eu e você somos de barro, sujeitos à tristeza, doença, debilidade, até a queda. Estamos sujeitos à queda? Estamos. Vaso, às vezes cai, não cai, irmão? E às vezes quebra. O vaso cai e o vaso quebra. Porque somos vaso. E somos de barro, não somos indestrutíveis. Agora, quando a gente se coloca na dependência e na submissão a Deus, aí Deus se responsabiliza por nós. É como Paulo disse: estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Leia comigo o Salmo 37, um versículo que eu gosto muito também, no Salmo número 37, versículo 23 e versículo 24. Salmo 37, verso 23 e 24 diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Somos vasos de barro, sujeitos até a cair, mas o Senhor sustenta, segura. Mas não porque você se acha bom, autossuficiente, forte, de pé, é porque Deus é poderoso para o suster. Essa é a garantia que temos em Deus, irmãos. Não é que somos nós invencíveis, indestrutíveis, infalíveis, não, mas é que Deus é poderoso para me suster. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor vai levantá-lo, vai aprumá-lo e vai mantê-lo. Essa é a palavra de Deus para quem é servo de Deus. E quem é servo não apenas chama Deus de Senhor, mas obedece àquilo que Ele manda. E uma coisa eu quero acrescentar, abre em 1 Coríntios 9, 27.
1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo número 27. Vamos ler o que está escrito nessa palavra. 1 aos Coríntios 9, 27. Diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo, o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, Deus não quer a nossa queda. Sabia disso? Deus não quer que você caia. O salmo que a gente leu diz: se cair não ficará prostrado, porque o Senhor levanta. Aí você diz: então vou cair. Vou cair porque Ele vai me levantar. Pode? Pode não. Por que não pode? Porque Deus não quer a sua queda. Deus não quer que você seja desqualificado. Paulo aqui diz: eu esmurro o meu próprio corpo, o reduzo à escravidão, para que mesmo eu tendo pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Deus não quer que nenhum de nós seja desqualificado. E o alicerce que Ele nos dá para que a gente não caia, qual é, irmãos? Qual é o alicerce? A gente viu lá Jesus falando dele. Qual é o alicerce? A rocha. E o que é a rocha? A palavra de Deus. A rocha é a palavra. Qual o alicerce para que eu não caia? Guardar, obedecer, praticar a palavra. Vem a chuva, vem o vento, mas a minha casa não cai, porque guardo, pratico, coloco em prática a palavra de Deus. É disso que Paulo estava falando quando diz: esmurro o meu próprio corpo. Não pensa você que Paulo estava fazendo igual aqueles monges, que ficavam lá se martirizando, não. Não, ele está dizendo: eu velo por obedecer a palavra na minha vida, para que eu não pregue para os outros e não faça aquilo que eu estou pregando. É disso que ele está falando. Porque se isso acontecer, eu serei desqualificado. E Deus não quer que nenhum de nós seja desqualificado. E a base, o alicerce que vai nos sustentar é a palavra, a rocha sobre a qual vamos construir a nossa vida. Mas tudo vai depender desse nosso relacionamento com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, é tão importante a comunhão que eu disse no início da mensagem com Deus e com a igreja. Porque a palavra é ministrada, a fé vem pelo ouvir. Eu então recebo todos os instrumentos que eu preciso para firmar a minha vida. Irmãos, como eu vou firmar a minha vida se eu não tenho a rocha, que é o lugar onde eu vou firmar a minha vida? Algumas pessoas imaginam que podem ficar sem ouvir a palavra. Como pode isso, irmãos? Explica para mim. Eu leio em casa, pastor. Sim, é bom. Claro que não é ruim ler a Bíblia. Só que a Bíblia mesma, ela não diz que você vai ser salvo por ler a Bíblia. Ela não diz que você vai ser edificado apenas por ler a Bíblia. A Bíblia questiona o seguinte: como crerão se não houver quem pregue? Ela não diz como crerão se não houver quem leia. Ela fala de pregação. No versículo que diz: a fé vem pelo ouvir da palavra da pregação, ela não diz a fé vem pelo ler a palavra. Ela não diz isso. Então ela fala de pregação. Aí, maldito seja o YouTube, maldito seja o Facebook, porque agora todo mundo só ouve pregação pelo YouTube e pelo Facebook, achando que com isso estão isentos de estar na igreja. Não, amados, comunhão com Deus e com sua igreja, ouvir a pregação que edifica a sua vida, que te firma, que te alicerça, que é a base sobre a qual você constrói a sua casa. E eu nunca vi alguém na igreja que está sempre firme com a sua família, que está sempre ouvindo a palavra de Deus, que valoriza esse momento. Eu, nesses anos todos de ministério, nunca vi alguém assim cair, irmãos. Nunca vi. Nunca vi alguém vivendo essas coisas
ser derrubado por problemas na vida. Ainda não vi, e creio que nunca verei. Veja Tiago capítulo 1. Tiago fala aqui do nosso relacionamento com a palavra de Deus. E tudo que foi dito até agora depende, irmãos, desse nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ele diz, vocês sabem. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, diz o apóstolo Tiago. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E agora o que ele diz, irmãos? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O pior engano, irmãos, é aquele ao qual eu mesmo me submeto. Esse é o pior engano. Quando somos enganados por alguém, por uma pessoa mal intencionada e tal, é ruim, a gente sofre, tudo isso é muito ruim. Mas pelo menos a gente descobre isso e percebe. Agora o pior é o auto-engano, porque quando sou eu mesmo que estou me enganando, eu nunca vou perceber isso. Eu nunca vou perceber quando sou eu mesmo a me enganar. E aqui o apóstolo Tiago fala, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar. Estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Este vai ser bem realizado, bem sucedido, estará de pé, porque o Senhor tem um compromisso com ele, irmãos. Com aquele que ouve e pratica, com aquele que ouve e coloca em prática na sua vida e que procura cada vez mais mudar naquilo que é preciso mudar, com aquele que não se conforma com os seus erros, porque a palavra aponta os nossos erros. E diante disso, o que me resta se não mudar, se não deixar-me transformar, porque essa transformação é obediência. Senão Jesus vai dizer, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então não queiram que suas casas sejam protegidas e permaneçam de pé diante das tempestades. Não queiram que suas casas fiquem imunes à tempestade, porque a rocha na qual você deveria firmar a sua casa, você não tem feito isso. É simples, mas é contundente, irmãos. É o que diz o Senhor. Estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Mas eu queria terminar essa mensagem fazendo uma última suposição e uma indagação. Deus diz, estará de pé. Mas no versículo que nós lemos no Salmo 37, diz, o Senhor firma os passos do homem bom. Aí diz mais o quê? Se cair, não ficará prostrado. A princípio pode parecer para alguns uma contradição. Se Deus firma, por que ele pode cair? Se Deus firma, por que ele pode cair? Por quê, irmãos? Pensa nisso comigo. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo, porque nós não somos 100%, embora estejamos buscando isso. Concorda comigo? Nós não vivemos na prática do pecado, mas o pecado pode se tornar um acidente na nossa vida. Por isso a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Por que eu preciso de advogado se não houvesse a possibilidade de eu pecar? Existe? Alguém aqui pode dizer, não, eu nunca. Eu já ouvi um dizendo isso. Você já ouviu também? Pedro.
Eu não. O Senhor quer todo mundo aqui, pode menos eu. Duvido que eu peque. Negar o Senhor? Ah, jamais. Todos aqui são capazes, menos eu. Há alguém aqui que se aventura a fazer essa afirmação? Eu nunca vou cair, nunca, jamais. Irmãos, a gente cai. Quando fala em cai, você pensa logo, adultério, fornicação, blá, blá, blá. Não, talvez você tenha caído hoje. Ou não? Você hoje obedeceu a Deus em tudo que a sua palavra diz. Todos os pensamentos da tua cabeça foram puros, todos os teus olhares foram santos, todas as tuas ideias foram boas. Você só pensou coisas boas nesse dia. Se não, nesse dia talvez você já tenha caído. E aí? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura. Então, se alguém cair, se mesmo o Senhor firmando os passos, se mesmo o Senhor poderoso para o suster me mantém de pé, se cair, o que eu faço, irmãos? Se eu e você cairmos, o que vamos fazer nessa situação? Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: as quedas da nossa vida, dificilmente elas se dão por acaso. Dificilmente. Pode ser que em alguns momentos você esteja distraidamente andando na rua, tropeçou, caiu. Acontece? Já aconteceu contigo? Pode acontecer. Mas, mesmo essa queda tem uma causa. Tem ou não tem? Por que você caiu? Você não olhou para a rua. Você estava distraído, né? Então você não estava sóbrio nem vigilante nesse momento, concorda? Se você estivesse vigilante, talvez você não tropeçasse naquele buraco e não tivesse caído. Então as quedas da nossa vida não acontecem do nada. Não nos pegam de surpresa. Normalmente não é isso que acontece. As quedas são precedidas por acontecimentos, por indícios, por circunstâncias que vão favorecendo que ela se manifeste. Leia comigo Provérbios capítulo 16. O livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 18 e versículo 19. Provérbios 16, 18 e 19. Olha o que está escrito. A soberba precede o quê, irmãos? A ruína. E a altivez do espírito precede o quê? A queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que precede a queda e a ruína, segundo a palavra de Deus? A soberba e a altivez de espírito. Concordando com aquele texto de Paulo, onde ele diz: quem pensa estar de pé, cuidado para não cair. Por quê? Porque talvez esse pensamento exagerado a meu respeito, por isso, aliás, a Bíblia diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar, antes pense com moderação. Você já leu isso? Por isso aqui, irmãos, porque a soberba, ela vai preceder a ruína. A altivez vai vir antes da queda. Por isso o ditado popular diz: quanto mais alto, maior é o tombo. Todo mundo sabe, né? Quanto mais alto, maior é o tombo. Quanto mais eu acho que sou, mais candidato a nada eu sou. Não é, irmãos? Quanto mais eu me considero, mais arriscado eu estou de tropeçar. Porque normalmente é assim, sou altivo, então nem olho para o chão, aí blum, cai. Não, não é? Não é assim que funciona? Não, meu nariz é em pé. E a Bíblia está aqui dizendo com todas as letras que esse comportamento, esse temperamento, ele antecede a ruína e a queda do homem. Porque toda altivez que se levante contra Deus dá em nada, irmãos. Toda altivez é apenas prova da nossa estupidez. Por quê? Toda altivez sugere independência de Deus. Toda soberba sugere independência. E o que Deus vai dizer nessa circunstância, queridos? Que eu estou por minha conta. Então, a queda é precedida por essa atitude, por esse comportamento, por esse temperamento,
isso se torna um grande problema, porque a independência, o soberbo se acha independente, o altivo se acha independente. Independência é sinônimo de desobediência e pecado, irmão. Eu só obedeço quando eu estou submisso a Deus. Eu só obedeço quando eu sou servo e Ele Senhor. Por isso Jesus questionou: Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Que coerência há nisso? Não há coerência nenhuma. Só haverá obediência se houver dependência. Independência me torna desobediente. Aconteceu com todos nós. Fizemos 18 anos, achamos que éramos gente. Aconteceu contigo? Achamos que éramos gente, somos os tais, somos independentes. É a hora que entra o pecado. É a hora que entra o problema. É nessa hora que as coisas se complicam. Então o pecado se multiplica, irmão. E um pecado chama outro, um abismo chama outro abismo. Então começa nessa soberba do coração, começa nessa altivez que vai abrindo a brecha para um monte de coisa, discórdia, ódio, inveja, tudo isso vai se acumulando na vida da pessoa. Só o retorno à humildade é que pode trazer conserto nessa hora. Por isso o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mas quem está caído e quer levantar, precisa também estender a mão. Precisa também pedir ajuda. Precisa também se submeter àquele que estende a mão para ajudar. Mas existe gente tão louca, irmão, que até na hora que está sendo ajudado ainda é orgulhoso. Até na hora que está sendo sustentado ainda está fazendo condição. Veja só que coisa terrível. Então, se cair, a solução é humildade. Mas o pior é que isso não acontece. As pessoas caem e, ao invés de se humilhar, se exaltam mais ainda. Não admitem que ninguém lhes chame a atenção. Não admitem serem repreendidas. Por quê? Quem é você para me falar isso? Não é assim que a gente faz? A única solução para a queda é a humildade. Porque a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede o quê? A sua graça. Graça é uma coisa que a pessoa merece ou não merece? Não merece. Ao humilde Deus dá o que ela não merece. Por ter errado, ela mereceu uma surra. Mas como ela é humilde e se humilha, ela recebe amparo. Entendeu? Como que você faz com o seu filho? Seu filho errou. Se ele te responder, tá certo, você mete a mão nele, né? Tá certo. É ou não é? Mas se ele diz: não, eu errei, pai, desculpa. Tá bom, meu filho, vem cá. Não é assim que funciona? A humildade levanta você. Mas o orgulho te faz cada vez pior. Te faz cada vez mais para baixo. Te afunda cada vez mais. O próprio arrependimento, irmãos, é uma atitude de humildade. A salvação do homem vem quando o homem se humilha diante de Deus. O homem que não se humilha não pode ser salvo. Porque ele precisa reconhecer que há alguém superior a ele para o salvar. E nessa hora ele tem que se humilhar, se submeter a este Salvador. Por que muita gente não é salva por Jesus? Porque não se submete. Ela quer Jesus como um santinho, como um patuá, como alguém que dá sorte. Mas como Senhor, não. Como Salvador, não. Eu não preciso de Salvador, eu sou bom. Não é assim que muita gente fala? Então, até para ser salvo, eu preciso de humildade. Mateus 23, 12. Vamos ler? Mateus, capítulo 23, versículo 12. Diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. É lei de Deus, é princípio de Deus. Então, se você cair, qual a solução, irmão? Se você cair, e Deus vai te levantar, mas o que é necessário? Humildade, reconhecimento,
arrependimento. Temos advogado, mas o advogado vai intervir diante o meu arrependimento. E não, errei mesmo, porque todo mundo erra e tal. Não espere advogado, amados. Mas é no arrependimento e na humildade que você obterá, certamente, a graça que você não merece. Para terminar, abra Apocalipse capítulo 2, versículo 5, o último versículo, que vamos ler essa noite. Apocalipse capítulo 2, verso 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e faz o quê? Arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Deus está dizendo, lembra-te primeiro, onde você caiu. Aonde foi a sua queda? Aonde foi? Qual a origem disso? Aonde foi o seu problema? Talvez você hoje esteja aqui, essa noite, caído. De alguma maneira caiu. Se sente caído, se sente abatido. Sente que você errou em alguma coisa. Primeira coisa que Jesus diz, lembra onde foi. Porque você sabe onde foi. Talvez a gente não goste que alguém nos diga, foi ali que você caiu. Mas intimamente nós sabemos muito bem aonde caímos. Então Jesus diz, você mesmo lembra onde você caiu e se arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Ou seja, o que ele diz para aquele que cai? Arrependa-se com humildade e volte a fazer as boas obras de antes. Volte ao que era antes. Por quê, irmãos? Porque Deus é poderoso para suster, entende? Deus é poderoso para te manter de pé. Então, quando alguém crente cai, Deus restaura e deixa igualzinho ao que era antes, irmãos. Restaura completamente. Ele diz, volta ao que era. E assim acontecerá. Mas se você se humilhar e se arrepender. O grande problema é que nós erramos, mas não nos humilhamos. Erramos, mas não nos arrependemos, não nos submetemos, não confessamos, como a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E é essa falta de humildade que tem levado muita gente para a queda, para a ruína, para a perdição, da qual não mais se levantam. Deus está dizendo a você e à igreja, volte ao início da fé, volte à prática das primeiras obras, arrependa-se de qualquer coisa e Ele continua te guardando e te sustentando. O Senhor firma os passos do homem bom. Isso continua. Se cair, não vai ficar prostrado, porque Ele te levanta. E quando Ele te levanta, você está plenamente restaurado para começar de novo de onde você parou. É assim que funciona o arrependimento, irmão. O que Deus fez quando a gente foi salvo? Você fez um monte de coisa errada no passado, não fez? Aí se arrependeu, entregou sua vida para Jesus, o que Ele fez? Salvou você. Ele fica te lembrando agora tudo aquilo que você fez de errado? Ele fica te cobrando tudo que foi feito de errado? Não. Ele te deu uma nova vida, não deu? Mas e aí agora, com essa nova vida você caiu. O que Ele faz? A mesma coisa. Você se arrepende, você se humilha, Ele te levanta, te sustenta e te restaura da mesma forma como era antes. Volta à prática das primeiras obras, diz a palavra de Deus para nós. Então eu quero deixar para você uma palavra de ânimo. Não desanime. A sua postura tem que ser de pé. Vele para que você fique de pé. Guarde e obedeça a palavra de Deus para que a tua casa seja edificada sobre a rocha. Se mantenha firme na presença de Deus, independente do que acontecer, independente das circunstâncias. Porque a posição do crente é de pé. Porque Deus o sustenta. Porque Deus o levanta pela mão. A posição do crente é de pé, irmãos.
porque Deus te mantém de pé. Não é você que se acha de pé, mas é Deus que sustenta você de pé, para que você não caia. Mas se por acaso cair, Ele é fiel para te levantar novamente, se você a Ele se humilhar e a Ele recorrer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Quero completar minha carreira, combater o bom combate, guardar a minha fé e no final trocá-la por uma coroa, ter minha sorte restaurada em Ti, Senhor, para resistir toda perseguição. Viverei por Ti, Jesus. Sempre viverei por Ti, Jesus. Se por acaso um dia eu cair, Vem me levantar, pela Tua graça, ó Senhor, vou continuar. E a carreira é de conquista, minha coroa será de justiça. Vamos orar, irmãos. Quero fazer uma oração por você essa noite, por mim também, porque é o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, amém? Mas que o nosso coração seja disposto a obedecer, seja disposto a consertar os erros, seja disposto a realmente obedecer a palavra, praticar a palavra de Deus dia a dia, para que a nossa casa seja edificada sobre essa rocha. Pai, eu te peço essa noite, juntamente com meus irmãos, a Tua graça sobre nós, Pai, ela nos basta. É a Tua graça que nos levanta, que nos sustenta, Pai. Não merecemos estar de pé, mas o Senhor nos colocou de pé. Não merecemos, Pai, mas o Senhor nos levantou. O Senhor nos tirou da lama. O Senhor nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, para que agora, Pai, possamos ficar de pé, sempre assim, ó Deus, erguidos pelo Senhor, firmados pelo Senhor, que é poderoso para nos manter e nos suster. Eu te peço, ó Deus, por cada irmão aqui, age, ó Deus, de acordo com a Tua graça sobre a nossa vida. Ministra ao nosso coração, ó Pai, de maneira que possamos mudar a nossa atitude em relação à Tua palavra. Possamos nós nos empenhar em Te obedecer, não apenas Te chamar de Senhor, mas fazer o que o Senhor manda. Manda, Senhor, porque queremos Te obedecer. Fala ao coração de cada irmão aqui, Pai, para que nenhuma casa aqui venha cair, nenhuma família seja destruída, Pai, nenhum lar seja arruinado. Meu Deus, nenhuma vida profissional seja destruída, Pai. Ninguém aqui possa cair, meu Deus. Fiquemos firmes na Tua presença, sustentados pelo Senhor. Mas se algum de nós cair, Pai, que venha imediatamente o arrependimento, que venha imediatamente a humildade, para voltarmos para o Senhor e pegarmos na Tua mão estendida para nos levantar e nos sustentar. Pai, em nome de Jesus, ministra ao coração dos meus irmãos, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Louve ao Senhor mais uma vez. Quero completar minha carreira, combater o bom combate, guardar a minha fé
um dia eu cair, vem me levantar. pela tua graça, ó Senhor, Vou continuar. Minha carreira é de conquista. Minha coroa será de justiça. minha carreira é de conquista, minha coroa será de justiça. Guardarei a minha fé, Guardarei a minha fé, guardarei a minha fé. trocarei um dia por uma coroa. Guardarei a minha fé, guardarei a minha fé, Guardarei a minha fé. trocarei um dia por uma coroa. Se por acaso um dia eu cair, vem me levantar. E pela tua graça, ó Senhor, vou continuar. Minha carreira é de conquista. Minha coroa será de Justiça. Se por acaso um dia eu cair, vem me levantar. e pela Tua graça, ó Senhor, vou continuar. Minha carreira é de conquista. Minha coroa será de justiça, minha carreira é de conquista, minha coroa será de justiça, minha carreira é de conquista, minha coroa será de justiça. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Guarda a tua fé, meu irmão, para que você possa de fato completar essa carreira. E se alguma hora, algum momento cair, volte para o Senhor com arrependimento, com humildade. E Ele é poderoso para te manter de pé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.